Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do audiobook Campo da Batalha da Mente, da autora Joyce Meyer, capítulo 6, Espíritos aprisionadores da mente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Filipenses 4, do 6 ao 7. Na minha caminhada com Deus, certa vez estava achando difícil acreditar em algumas coisas. Eu não entendia que estava errado comigo e, com consequência disso, fiquei confusa. A descrença parecia estar crescendo a cada em grande velocidade. Comecei a questionar meu chamado, pensei que estava perdendo a visão e que Deus não havia me dado para o ministério. Eu estava infeliz, a descrença produz infidelidade. Por 2 dias consecutivos, ouvi essa frase vindo do espírito: espíritos aprisionadores da mente. No primeiro dia não pensei muito sobre isso, entretanto, no dia seguinte, quando comecei o meu momento de intercessão, ouvi pela quarta vez ou pela quinta vez: espíritos aprisionadores da mente. Eu sabia que, por causa de todas as pessoas com quem havia ministrado, que multidões de crentes têm problemas com a mente. Pensei que o Espírito estava me direcionando a orar pelo corpo de Cristo, contra o espírito chamado aprisionador da mente. Então comecei a orar, interceder contra aquele espírito aprisionadores da mente em nome de Jesus. Depois de apenas poucos minutos, eu senti na oração uma tremenda libertação vir à minha mente. A minha própria mente foi muito dramático. Liberta os espíritos aprisionadores da mente. Quase toda a libertação que Deus tem me dado tem sido progressiva e acontece por meio de crença e confissão da palavra de Deus. João 8, 31 ao 32 e Salmo 107, 20 são o meu testemunho. Em João 8, 31 e 32 diz: se vós continuarmos na minha palavra, vós verdadeiramente serão meus discípulos. Se conhecereis a verdade vos libertará. Salmo 107, 20 diz sobre o Senhor: enviou-lhes a palavra e sarou, e livrou-os do que era mortal. Mas dessa vez eu sentia e sabia imediatamente que alguma coisa havia acontecido na minha mente. Dentro de minutos eu era capaz de acreditar outra vez em áreas as quais eu tinha já lutado minutos antes no momento de oração. Vou lhes dar um exemplo. Antes de ter sido atacada por demônios aprisionadores da mente, eu acreditava que, de acordo com a palavra de Deus, o fato de eu ser uma mulher de Fenton Mizuse, a quem ninguém conhecia, não faria nenhuma diferença na minha vida de ministério. Gálatas 3:28, quando Deus estivesse pronto, ele abriria as portas que ninguém poderia fechar. Apocalipse 3:8. E eu pregaria por todo o mundo as mensagens praticadas de libertadoras que ele havia me dado. Eu acreditava em que teria o privilégio de compartilhar o evangelho com toda a nação pela rádio, não por causa de mim, mas respeito de mim. Eu sabia que, de acordo com as escrituras, Deus escolheu as coisas fracas, tolas, para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Eu acreditava que o Senhor iria me usar para curar doentes. Eu acreditava que os filhos seriam usados no ministério. Eu acreditava toda sorte de coisas maravilhosas que Deus havia colocado no meu coração. Entretanto, quando os espíritos aprisionadores da mente me atacavam, eu não conseguia parecer acreditar em muita coisa. Eu pensava como coisas do tipo: bem, eu provavelmente inventei tudo aquilo. Eu só acreditei porque queria, mas isso provavelmente jamais acontecerá. Mas quando os espíritos foram embora, a habilidade para crer veio correndo para a volta.
Decida acreditar. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, por não sabemos orar como convém, não sabemos orar e oferecer como oferecê-la de forma válida, mas o Espírito Santo, sempre na nossa súplica, intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Como cristãos, precisamos aprender a decidir acreditar. Deus frequentemente nos dá fé, um produto do Espírito, com relação às coisas com as quais nossas mentes simplesmente podem nem sempre parecer estar de acordo. Mas a mente quer acreditar o porquê, quando, como de tudo. Frequentemente, esse entendimento não é dado por Deus. A mente se recusa a acreditar naquilo que não entende. Às vezes, acontece de um crente saber alguma coisa em seu coração, o homem interior, mas a mente luta contra isso. Eu tinha decidido antes em acreditar que a palavra de Deus e acreditar na rema, palavra de revelação, que Deus me deu, as coisas que ele me falou e as promessas que ele me fez pessoalmente. Mesmo que não entendesse o porquê, quando ou como isso aconteceria na minha vida, mas essa coisa com a qual eu estava lutando era diferente, estava além de uma decisão, estava amarrada em espíritos aprisionadores da mente e simplesmente não conseguia fazer nada para acreditar. Graças a Deus, por intermédio do Espírito Santo, ele me mostrou como orar e poder prevaleceu. Muito embora eu não soubesse que estava orando por mim, mesmo quando comecei. Tenho certeza de que você está lendo esse livro neste momento porque foi direcionado para isso. Você também pode orar tendo problemas nessa área. Se for assim, eu encorajo a orar em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue. Colocou-se contra os espíritos aprisionadores da mente. Ore dessa forma, não apenas uma vez, mas sempre que tiver dificuldades nessa área. O diabo jamais esgota seu estoque de dardos inflamados para jogar contra nós. Quando estamos tentando caminhar em frente, levante o escudo da fé e lembre-se, Tiago 1, 2 e outro, que nos ensina que podemos pedir sabedoria a Deus nas provações e Ele nos mostrará o que fazer. Eu tinha um problema, um dardo inflamável que não tinha encontrado antes, mas Deus me mostrou como orar, fluir e ser liberta. Você também pode. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.